sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Lidera Governa. E hoje eu estou aqui com essa pessoa super especial, Milene Pires, que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal, assinar lá o sininho da notificação para que você receba os conteúdos em primeira mão. Vou te pedir também para você curtir, para você compartilhar, para que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas e possa ajudar no desenvolvimento, na solução de problemas que de repente pessoas estejam procurando, esse conteúdo pode ajudar. E se você compartilhar, esse conteúdo vai chegar para essas pessoas. Milene, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar o seu currículo aqui para que as pessoas que não te conhecem ainda possam te conhecer melhor. Então, a Milene Pires, ela tem 37 anos, é formada em jornalismo, mas sempre atuou na área comercial. Largou o CLT há 6 anos e meio para empreender. E hoje tem um histórico de crescimento e desenvolvimento que inspira muitas mulheres, inclusive eu. Por isso, eu fiz questão de te convidar para te receber aqui no nosso podcast. E também é dona da loja Tropicana, que é referência em moda feminina em Campo Grande. Uma loja também que eu acompanho, uma loja que tem muitas roupas bonitas e com preços super especiais, né, Milene? É verdade. Milene, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né, estar aqui conosco. Milene, fala um pouquinho pra gente aqui na sua perspectiva, quem que é a Milene Pires? Então, meu nome é Milene, tenho 37 anos hoje, né? A Milene, ela é uma mulher sonhadora, muito sonhadora. E eu sempre digo que os nossos sonhos é o que faz a gente levantar da cama e ter forças para alcançar, né, nossos objetivos. E não apenas sobreviver, mas viver. Viver na plenitude e na intensidade da onde você quer chegar. Então, a Milene é uma mulher com muitos sonhos, que se formou em jornalismo, decidiu não atuar, porque viu na área comercial uma oportunidade melhor de ganhar dinheiro. E depois eu costumava dizer que a área comercial que me escolheu. Depois eu falei assim, cara, eu nasci para isso mesmo, né? Mas, independente disso, a faculdade de jornalismo me ajuda bastante, até porque hoje eu trabalho com comunicação, né? Porque a gente vende através das redes sociais. Mas sou apaixonada pela área de vendas, sou apaixonada pelo segmento feminino, que é onde eu me encontrei de fato. E sou uma pessoa que almeja alcançar aí muitos resultados pela frente. A Milene, ela é mãe atípica de um menino de 5 anos de idade. Sou mãe solo. Larguei a CLT, como você disse aí, há 6 anos e meio atrás, em busca de seguir o meu destino, eu digo assim, porque eu sempre falava pro meu pai falava: "Minha filha, faz concurso, né, pra você ter estabilidade e tal". Eu falava: "Pai, eu não quero ficar atrás de uma mesa ou fazendo uma atividade pro resto da minha vida, mas você vai ganhar tanto, você vai ter férias, você vai ter salário, você vai ter benefício e tal". Eu falei assim: "Pai, eu não quero ganhar tanto, eu quero ganhar 30, 40, 50". Meu pai coçava a cabeça e falava assim: "Meu Deus do céu", né. Mas eu acreditava muito naquilo, eu sabia que eu queria empreender, porque a partir do momento que eu me envolvi na área comercial, eu já não enxergava, não atuava apenas como uma vendedora ou como uma gerente, mas eu estava já atuando ali, imaginando o meu negócio, né. Então eu sempre tive isso na minha mente: "Um dia eu vou empreender, um dia eu vou ser dona do meu negócio e vou ser uma mulher de sucesso". Olha que legal, exato. É isso que você falou de ser sonhador, eu acredito plenamente nisso. Ninguém é capaz de realizar nada se não for capaz de sonhar. É num sonho que começa tudo. É verdade. Nós temos que sonhar como uma criança e executar como um adulto, porque se só sonhar e também não entrar em ação, não buscar conhecimento, Exato. desenvolvimento, também não acontece. Mas se não sonhar,
morre ali, morre né? ali. Não tem como começar nada. É verdade. E o que eu acho bonito também é que você realmente faz parte da sua identidade, faz parte da sua vocação profissionalmente falando, do seu propósito, essa questão da área comercial. É uma Sim, coisa que te faz bem. Eu muito. acompanho você nas redes sociais, eu vejo o quanto você é desprendida com essa questão da comunicação Uhum. com os clientes, com as clientes, Sim, porque aí você conecta as pessoas sim. ao seu propósito. Então eu vejo que você vive a vocação. E esse propósito qual que é? Ajudar pessoas, porque você com certeza alegra a vida das Sim, pessoas, realiza sonhos também, porque a questão do visual, da com aparência é algo muito certeza. importante. Então eu vejo realmente muita verdade nisso que você está falando em relação ao que você sempre sonhou como criança, você vê desde Aham. pequena. Então é aí que começa tudo. Eu falo assim, quem perdeu a capacidade de sonhar precisa procurar entender quando foi que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, e isso geralmente está voltado para uma dor Uhum. que aconteceu Algum em algum trauma, momento, né? algum trauma que não foi resolvido, não foi ressignificado e acabou podando essa capacidade de sonhar. E sem sonhar, uma vez eu conversando com uma pessoa, ela me falou assim, eu fiquei bem pensativa. Ela falou assim, que pensou sobre a visão de futuro dela, que é uma das formas da gente blindar a mente, e ela falou assim para mim, eu não consegui visualizar o meu futuro. Triste, né? Nossa, eu fiquei muito assim impressionada com aquilo, porque se você não conseguir visualizar o seu futuro, se eu não conseguir, se Milene não conseguir, que sentido tem a nossa vida? É, exatamente. O futuro é uma motivação É uma motivação. para você enfrentar o desafio do dia a dia. Exatamente. E aí, sempre quando alguém me pergunta, né, como você descobriu que você queria trabalhar com isso? E aí eu sempre conto essa história, porque assim, em algum momento da nossa vida a gente vai entender qual que é o nosso chamado, né? Uhum, Independente de roupa, mas na época eu trabalhava numa loja de acessórios femininos, no shopping Campo Grande, e eu estava atendendo uma cliente, e estava atendendo ela tinha um aspecto meio cabisbaixo e tal, e ela falou assim: "Eu quero provar esse colar". Eu coloquei ela de frente para o espelho, quando eu coloquei o colar nela, ela se olhou de uma forma diferente para o espelho naquele momento, e eu arrepiei. uhum. E isso, a gente tá falando sete, 7, quase 8 anos atrás. E eu arrepiei, eu era só vendedora ali, e aí eu falei assim, naquele momento, de imediato eu não entendi, mas eu estava vendo que ali eu não estava vendendo só um colar, eu estava trazendo, de repente, autoestima para aquela mulher de novo por causa Com de um certeza. colar. E isso eu consegui identificar ali, estando ali de frente com ela, ela olhando para o espelho, e quando eu coloquei o colar, a feição dela mudou. Então, quando ali eu falei assim: Eu gosto de trabalhar com o público feminino". E hoje a gente, por exemplo, você falou assim, não vendo só roupas, mas a gente vende uma experiência, né, a gente Uhum, vende um encontro, para a pessoa vai comprar uma roupa para um date, para um jantar com o uhum, marido, para uma ocasião especial, para o aniversário do filho. Então, é tudo isso que a gente t uhum. que a gente tenta, conectar nas pessoas, né. Não é só roupa, mas é uma experiência, é um desejo, é um encontro. E isso é o diferencial, é isso que faz o sentido, a roupa é um A roupa complemento. é um complemento, é E aí quando verdade. você se percebeu nessa situação com essa cliente, que você estava oferecendo para ela muito além do que um colar, mas realmente uma experiência Aham, dela se olhar no espelho e ali com certeza resgatou nela alguma coisa aham, de bom. exatamente, de bom. Pela expressão dela que Uhum, mudou. E aí você falou: "Então agora, esse é o meu descobri o meu lugar, aham, profissionalmente falando, sim. e vou começar a empreender?" Já foi nesse momento ou Não, você já começou a planejar? ali me acendeu uma luz, Uhum, tipo, é esse caminho que eu quero. Eu já sabia que eu queria empreender, mas eu não fazia a mínima ideia do que e como. Até uhum, então, quando a gente é mais nova, a gente quer ganhar dinheiro. uhum, Então, a gente não vai muito assim, né, a gente quer
onde que tá dando certo, a gente vai. Uhum. Quando eu comecei a descobrir com que eu gostava de trabalhar, o que fazia sentido para mim, aí foi diminuindo as minhas Possibilidades. Aham, as opções. opções. E continuei trabalhando no shopping, fui gerente de loja, me desenvolvi bastante ali no comércio, entendendo como é que funciona tudo, né? E eu falo que aquilo ali foi uma escola para mim. E hoje sempre eu gosto de falar disso, porque as pessoas que veem de fora falam assim, nossa, ela deu certo, como se fosse assim, do Uhum. nada. Não, tive uma escola, eu tive experiência, eu trabalhei antes na área, eu entendi como funciona. É óbvio que quando você entra em qualquer negócio, você vai reaprendendo tudo de novo, mas é importante você, antes de entrar em qualquer segmento, qualquer negócio, por mais simples que você ache que seja, porque tem gente que acha que é simples, né? Vou lá, compro roupa e coloco para vender. Não é É assim. muito Uhum. complexo. E então eu sempre gosto de falar disso, porque, como você falou, não adianta sonhar e também não adianta você sonhar e não buscar conhecimento. Exatamente. Você vai viver frustrada. Então eu acho que é uma sequência, você sonha, você lança uma estratégia para alcançar o teu sonho. Dentro dessa estratégia você busca conhecimento, para que você não possa perder nem tempo e nem dinheiro, e aí você executa. Exatamente. É um processo. É um processo. É. Eu vejo, assim, que essa questão da que até eu estava comentando um pouco com você antes da gente começar aqui a gravar, sobre a questão de inteligência emocional e inteligência cognitiva, que o Daniel Goleman fala que 80% do sucesso está relacionado à inteligência emocional. E aí os outros 20% é isso que você falou, a inteligência cognitiva, que é o coeficiente de inteligência que a gente chama de QI. Então essas ambas coisas precisam caminhar em conjunto. Precisa. Se elas não forem desenvolvidas, e aí o que que eu sempre falo para as pessoas? É um processo. Ninguém nasce sabendo tudo e vamos também, com certeza, morrer sem saber tudo. Agora, quando nós sabemos onde nós queremos chegar, você vai buscar conhecimento. E eu Conhecimento. falo sempre também, todo resultado que a gente não tem é fruto de um conhecimento que ainda não adquiriu. Então Verdade. tem uma resposta. E aí, ambas inteligências precisam caminhar em conjunto. E capacidade de sonhar, né, ser uma pessoa visionária, uma pessoa que tem fé, que acredita, como você mostra que você é, comprova que você é, isso faz parte da nossa inteligência emocional. E se preparar tecnicamente Sim. falando, buscar o conhecimento na área em que você vai se desenvolver, isso faz parte da Uhum. inteligência cognitiva. E isso nós precisamos dentro daquilo que nós decidimos fazer. E aí, quando que você, dentro desse movimento de fazer essa transição, que você descobriu essa área do vestuário feminino? Você falou assim: "Nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, Uhum. é aqui que eu vou ajudar mulheres a terem experiências, Uhum. a experimentarem muito mais do que uma roupa, mas uma sensação nova, uma realização, uma Uhum. autoestima". Então eu trabalhei também, né, com roupa feminina no shopping, fui gerente de loja, Uhum. eh, depois trabalhei com roupa masculina, e eu sempre gostei dessa área de roupa. O que acontecia era que todo mundo me desanimava. Começando assim, né, eh, e eu até entendo, né, o meu pai. Eu lembro que quando eu saí do ensino médio, hum, hoje eu acho que já é mais flexível esse negócio de faculdade, né, mas o meu pai era muito sistemático e rígido. Então, Uhum. você saía do ensino médio, você já tinha que saber o que você queria para o teu futuro, você não tinha outra escolha. Se eu falasse: "Pai, eu não sei, eu quero ficar um tempo pensando", não, você E tá para perdendo. ser bem-sucedido tinha que ter um Tinha canudo que ter debaixo um do braço. diploma, Uhum. né. E não que eu não ache que seja importante, Sim. mas hoje, por exemplo, se o meu filho chegar para mim e falar assim: "Mãe, eu tenho vontade de fazer tenho vontade de empreender", eu não colocaria ele numa faculdade. Eu direcionaria ele para tantos outros cursos que ele pudesse, né, ser segmentado naquilo que ele quer se desenvolver. Uhum. Até porque é bastante tempo, né, que a gente passa estudando e às vezes coisas que você provavelmente não vai usar tanto. Então assim,
Mas aí, quando você já sabe o que você quer, tudo fica mais claro e mais certeiro. Na parte da roupa feminina, eu sempre dizia pro meu pai, eu falei: "Pai, eu quero fazer moda". Aí ele falou: "Mas você vai trabalhar onde? Uhum. Me explica que emprego que você vai ter fazendo moda, aqui não tem nem campo". Aí eu falei: "Tá bom então". Então eu fui, né, não gosto de matemática, não gosto de química, tal, vamos para a área de humanas. Letras, não quero ser professora e tal, falei: "Vou fazer jornalismo". Na verdade eu falei: "Vou fazer publicidade e propaganda". Aí fiz 1 ano de introdução à publicidade, e introdução ao jornalismo. Porque depois de 1 ano a gente ia decidir. Como os meus professores de jornalismo eram muito bons, eu acabei indo para o jornalismo. Mas, sempre me desanimavam. Depois que eu me formei e não atuei, fui para a área comercial, porque mesmo, com diploma, aonde como vendedora eu estava ganhando mais do que na minha Uhum. formação. Então, eu falei: "Quero abrir uma loja de roupa". Lugar, todo mundo falava assim: "Mas tem loja de roupa em toda esquina, então, você vai ser só mais uma". Então era isso que eu escutava. Então eu ficava pensando em outras possibilidades, pensei em clínica de estética, mas eu queria algo que fosse, trabalhasse com o público feminino. Até que chegou uma hora eu falei assim: "Não, eu vou abrir a minha loja de roupa sim, e não vou ser mais uma", né. Se E posicionou. sim. E assim, é até engraçado, porque depois algumas pessoas que eu conheço falam assim: "Milene, a gente tinha que tirar o chapéu pra você, porque quando você abriu a gente falou: 'Não vai dar certo'". E e aí as coisas foram acontecendo, mas eu acho que o mais legal é você começar pequeno, mas ter a visão da onde você quer chegar, e agir como grande. Olha que Eu acho sensacional. que é isso, sabe. Eu Uhum. sempre agi como grande mesmo sendo pequena, nos detalhes, na administração, né, não importa, eu tinha 300 seguidores, eu estava falando para eles ali como se eu estivesse falando para 100.000 seguidores. Então, mesmo pequeno, haja como grande, como se estivesse fazendo algo grande. Sensacional essa frase. Já é essa visão da excelência, Isso. de ser próspero no lugar onde Uhum. está, com os recursos que tem. Com os recursos que tem, exatamente. E aí você vai mentalizando aonde você quer chegar e não tem como dar errado, né. Porque o que impede a gente de alcançar é a nossa mente. Concordo. É onde você determina: "Eu vou até aqui, você vai ficar só até ali". E aí, quando você destrava a sua mente para poder alcançar coisas maiores, a gente alcança. A mente, porque é ali que começa tudo, na Tudo. mente. Na mente está pensamentos, sentimentos, emoções, e isso aí vai se tornar ações, práticas, hábitos e resultados. E aí o que você falou da inteligência emocional, acredito muito, muito nisso, né, porque ao longo da caminhada, a gente entende que existem muitos, né, tem aqueles memes que fala assim: "A jornada empreendedora", é assim, né. Uhum. Uma hora você tá Tem aqui, seus altos outra e hora você baixos. tá lá, uma hora você tem que resolver o problema. Se você não tiver inteligência emocional para administrar os teus sentimentos e a tua postura, e administrar a tua equipe diante de uma situação Desafiadora? desafiadora, você coloca tudo a perder. Então, de fato, não adianta você, estar, assim, cheio de conhecimento, se a tua inteligência emocional não faz com que você coloque aquilo em Em prática de prática. forma adequada. Exatamente. O saber ele é cognitivo e o fazer ele é emocional. Então, Emocional. para colocar em prática o que sabe, tem que ter inteligência emocional. E nesse caminho de sucesso no empreendedorismo, fala assim um pouco pra gente quais foram os desafios assim que você enfrentou, os que foram assim que mais te marcaram e como que você superou esses desafios? Olha, inúmeros, né. Primeiro eu acho que é o que todo mundo vai enfrentar quando abre um negócio e começa sem tantos recursos, é o dinheiro.
Uhum. né? Então, assim, eu não tinha capital de giro. Então, eu Uhum. comecei com poucos recursos e tudo que eu vendia, eu ia mesmo com bem pouquinho, ia para São Paulo para buscar mercadoria, para continuar girando e, e fazer movimentar, né? Porque o Uhum. que eu percebi? Eh, e aí acabou se tornando para mim uma estratégia de vendas, né? Eu chegava com novidades toda terça-feira, na terça-feira, e aquela semana com novidades que eu chegava movimentando, mostrava etiquetando, ó, chegou isso, chegou aquilo, montava vitrine com tudo. Aquela semana eu vendia bem, bem, né, Uhum. diante do meu cenário. Na segunda semana, que já não tinha mais novidades, eu sobrevivia daquilo que eu já tinha comprado, eu vendia menos, metade do que eu vendia na semana. Aí eu falei: "E se eu colocar novidade toda semana? Então eu posso dobrar esse resultado, né?". Uhum. Eu falei: "Então eu vou fazer isso". Então eu ia todo domingo de ônibus, de excursão para São Paulo, nem que seja com R$ 3.000 eu ia, para comprar nem que seja um pouquinho só para movimentar e falar: "Chegou". Porque daí já vendia com o que misturava com o que já tinha, e porque o negócio era trazer as pessoas, e as pessoas são movidas pelo movimento. Uhum. Entendeu? Ninguém quer comprar de quem tá derrotado, ninguém quer comprar de onde nada acontece, ninguém quer comprar, do que tá morto. É verdade. As pessoas estão ligadas e interessadas no que está se movimentando. E aí eu tive essa sacada, eu falei assim: "Não posso, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de bastidores, as pessoas gostam de ver o que tá acontecendo, as pessoas gostam de ver pacote chegando, a gente Uhum. abrindo, as pessoas isso atiça a curiosidade das pessoas". E aí comecei a ir toda semana, não deu outra, meu resultado dobrou. Coloquei então semana novidade toda semana. E se agora eu começar a colocar depois de um tempo, né, se agora eu começar a colocar novidade 2 vezes por semana? E foi indo. Hoje coloco novidade todos os dias na loja. Olha só, E que aí, assim, maravilha. a gente vai aí pra isso a gente vai administrando, né, estoque e tudo mais. Hoje, exige também a gente ter uma percepção muito grande para fazer compra certa, assertiva, enfim, para fazer tudo isso girar. Que exemplo sensacional, Milene. E isso é você encontrar oportunidade no meio da dificuldade. Eu falo, É a visão a gente tem que estar que faz ligado a o tempo diferença. todo, porque, assim, se você teve um resultado excelente, o mérito é seu. Se Uhum. você não teve um bom resultado, não coloque a culpa em coisas externas. Porque choveu, foi porque, É a entendeu? crise É a crise, financeira. não. Alguma coisa você fez. Porque se deu Uhum. certo, você foi responsável, então se deu errado, então eu sempre gosto de fazer uma autoavaliação. Na minha semana, não alcancei a minha meta, por quê? Aonde que eu errei? Aonde que eu deveria ter feito melhor? Porque se a gente não fizer essa autoavaliação o tempo todo e ter a cabeça aberta o tempo todo para entender o que está acontecendo, a gente não consegue ter estratégias, Sim. porque tá toda hora mudando, né, tudo. Então eu falo, a gente tem que estar o tempo todo ligada. Porque esse exemplo que você está dando de o que que eu fiz, isso é um princípio da inteligência emocional também, a autorresponsabilidade. Então isso a gente Exatamente. tem que desenvolver, porque ou você é protagonista ou você é vítima. Ou você é vítima. A vítima não cresce, a vítima não se desenvolve, a vítima não prospera. A vítima culpa o outro. Ela culpa o outro. Agora, o protagonista da própria história, esse sim, porque ele vai encontrar Uhum, respostas e vai entrar em ação. exatamente. E aí ele vai ter o resultado. Eu falo, sem autorresponsabilidade não tem sucesso. Não tem sucesso, é verdade, eu Então, acredito muito nisso. essa questão financeira foi um desafio. Teve outros. O Brás, né, quem conhece lá sabe que é uma muvuca, e se você não tiver bem com a cabeça bem eu não gosto de multidão, eu sinto fobia. Teve uma vez que foi uma época em dezembro, e eu não conseguia me mexer, não conseguia me mexer. Dava uma agonia, era tanta gente, gente com carrinho pendurado, e eu
comecei a chorar, falei assim, não quero mais, vou vender. Eu tive uma crise. Foi a primeira crise e a última também, porque daí depois eu falei, não vou voltar mais em dezembro. Aí eu já comecei a me organizar para começo de dezembro fazer as compras, uma compra maior, e depois ir administrando só fazendo pedidos. Mas na época eu estava começando, não tinha outra alternativa, e ali no Brás você tem que tomar cuidado com roubo, com furto, né, com pessoas roubando tanto o seu dinheiro como a sua mercadoria, já aconteceu, tô aqui, só olhei assim para o fornecedor para pegar o dinheiro, quando eu vejo, cadê o meu carrinho cheio de mercadoria? Alguém já saiu Nossa. correndo, pegou. Então a gente tem que estar muito atento, mas aí é a experiência, como eu ia toda semana, hoje eu só chego lá assim: "Ei pessoal, ei". O pessoal já me E conhece. até hoje você vai Hoje fazer eu as vou compras? bem menos, porque ao longo desse tempo e na verdade por conta da pandemia, antes da pandemia a gente não tinha o hábito de comprar online. Isso de forma geral, não era um hábito muito do consumidor comprar Sim. online. E aí você imagina o Brás com aquela muvuca toda, com aquela demanda toda, quem é o fornecedor que vai falar assim: "Qual que é o seu contato para eu anotar aqui pra gente mandar novidade para você?". Não, ele não Não tinha tinha tempo nem de tempo. te atender ali. Uhum. Então, quando parou tudo, aí a gente falou eu falei: "E agora? Eu não consigo comprar online, porque eu já estava acostumada a ir presencial, e agora o meu fornecedor não consegue me vender online, porque ele não tem contato dos clientes, porque não Uhum. fazia questão". E aí a gente teve que aprender, tanto nós desse lado como eles do outro. E aí foi um processo. Nessa época da pandemia, eu participei de um grupo nacional, aonde eu criei um grupo, onde eu fui pegando vários lojistas dos estados, de outros estados, outras cidades. Falei assim: a gente vai se ajudar agora com os fornecedores, porque ninguém é concorrente de ninguém, todo Uhum. mundo está em um estado. E aí a gente fez esse grupo de apoio que ajudou bastante na pandemia. Então, eu descobri um fornecedor bom, colocava lá: "Gente, pode comprar, de confiança, tal, tal, tal". E aí a gente foi se adaptando. Hoje eu tenho uma carteira de fornecedores, e aí consigo fazer meus pedidos online sem precisar ir tanto lá. E como eu compro em quantidade, aí eu consigo fazer essas compras e eles me entregam. Mais uma vez, uma visão empreendedora dentro da pandemia. Sim, A pandemia foi uma época que pessoas que tinham uma visão empreendedora cresceram bastante, né, cresceram. Milene? E aí eu falo, né, a crise ela chega e ela assusta. Primeiro momento você Uhum. para, respira, só que toda crise é uma oportunidade de crescimento. Sim. E eu cresci na pandemia, eu cresci na pandemia. Na pandemia eu tinha 2 lojas, porque eu tinha a que eu abri no começo que era no Comper, depois de um ano abri a segunda unidade, aí em já veio a pandemia. E aí eu tive que fechar uma loja e concentrei tudo em uma loja só, e foi aí que eu comecei a crescer. Inexplicavelmente, no começo eu falava: "Esse o pessoal tá comprando roupa pra ir pra onde? Está tudo fechado, qual que é o rolê que ninguém tá me falando?", né. E mas aí a gente começou a crescer, eu acho que também porque a gente não parou, né. Quando uma crise muito forte como a pandemia vem, muitas pessoas desistem, Sim. muitas pessoas não enxergam outra solução e vão fechando. E aí eu tive que me adaptar, a gente fazia, não podia abrir a loja, a gente Instagram. vendia pelo online, teve uma época que não podia, os funcionários não podiam trabalhar, estava proibido, eu ia sozinha para a loja vender, o motoboy passava 14 horas para pegar as vendas que eu tinha feito. Eu não podia parar, Sim. porque as contas também não estavam parando e eu era Uhum. responsável por manter minha equipe, por pagar as contas, então a gente tem que se adaptar. Então a crise, ela é desesperadora, mas ela é uma oportunidade de crescimento, se você estiver com a mente e a cabeça atenta para as oportunidades. Exatamente. Uma mentalidade empreendedora. Eu sempre falo sobre essa questão do empreendedorismo, que às vezes as pessoas relacionam somente a questão de ter um negócio próprio.
Isso é empreendedorismo, mas a maneira com que você se comporta nesse negócio próprio é que faz você realmente Ser prosperar, ser empreendedora, um né? empreendedor. E ainda digo assim, até como empregado, a pessoa pode ser Sim, empreendedora. porque empreender é você encontrar solução, né? Exatamente. Você definir estratégias para sair de um problema ou para crescimento Encontrar e uma brecha, uma encontrar uma lacuna que precisa brecha. ser preenchida, você vai lá e se posiciona. Exatamente. Tanto que, assim, existem empresários que contratam empreendedores para trabalhar na sua empresa, Olha só, né? então. Porque altos cargos ali de executivos de grandes empresas, uma pessoa tem que ser empreendedora para estar lá, Sim. senão E eu sempre falo, eu sou super a favor das pessoas que são autônomos, que têm negócio próprio, mas também sou a favor de quem decide ser empregado, sim, porque nós precisamos das pessoas que são empregadas. E elas realmente são muito importantes, podem empreender, exatamente fazer toda a diferença, igual você está dando um exemplo, de grandes sim, empresas. E aí, como é que a pessoa percebe onde é o lugar dela? Se exatamente, conhecendo, se conhecendo. sabendo o que faz sentido para ela. Então, deu certo para a Milene nessa área de empreendedorismo, de vestuário feminino, Uhum, porque tem a ver com o seu propósito, com a sua vocação. exatamente. Aí, da Nívia, qual é o propósito e a vocação da Nívia? É outra história. Qual é o propósito de você, a sua vocação, a sua vocação? E aí você tem que conhecer e buscar o seu lugar correto Uhum, no mundo. Porque se exatamente. você estiver no seu lugar, você vai governar aonde você está. Então, Exatamente. o que eu sempre penso assim, em que o Quem Lidera Governa pode contribuir? Exatamente trazendo histórias assim como a sua, de sucesso, de uma pessoa empreendedora, de uma visão empreendedora, que pode despertar, virar uma chave na mente de quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que ela pode pensar assim: bom, a Milene agiu dessa forma, nessa área, só que isso não tem muito a ver comigo. Eu não Uhum, acredito que eu possa trabalhar nessa área de vestuário feminino, mas tem outra coisa que eu resolvo bem, que eu gosto, uhum, mas eu posso pegar o exemplo da Milene, sim, os princípios que a Milene cumpriu, os comportamentos da Milene e adaptar para aquilo que tem a ver comigo, que me realiza profissionalmente e também dá certo para mim. Então, o exatamente. que Lidera Governa tem esse propósito, trazer esses princípios, trazer esses conhecimentos de uma maneira prática, bem clara, como você está trazendo aqui, como que você fez no seu negócio, como que você soube aproveitar as oportunidades, enfrentar os desafios, para que as pessoas possam pegar esses exemplos e colocar em prática na vida delas e ter os resultados que elas almejam. E é importante você falar sobre isso, porque hoje o que a gente vê bastante é as pessoas, se inspirando tanto num case de sucesso, que elas querem viver aquilo, Sim, mas de repente aquilo não é para ser elas. uma cópia. É. É, então assim, porque eu sempre falo muito nas minhas redes sociais sobre empreendedorismo, mostro bastante a minha rotina, vou mostrando todos os processos dos meus crescimentos, e as pessoas se inspiram, e eu fico com o coração na mão quando alguém chega e fala assim, eh, "Abri uma loja por causa de você", porque eu sei eh, o quanto não é fácil, o quanto não é não é tão simples, e às vezes as pessoas não estão abrindo a loja porque é o que elas querem e é para aquilo que elas que elas, né, se encontram, mas porque ela falou assim: "Ah, a Milene tá ganhando dinheiro, eu vou Uhum. fazer também". É o que eu mais escutei. E isso que a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes nós nos movemos pela proposta. E a proposta é o quanto eu posso ganhar de dinheiro. E aí que eu também cresci ouvindo que a melhor opção profissionalmente falando seria ser servidora pública. Porque é estável, porque tem o salário todo mês, enfim. Tem as suas vantagens ser servidor Sim, público. Mas será que teria a ver com a minha identidade? exatamente. Não tem nada Com a minha nenhum problema vocação? ser servidor Nenhum público, problema. desde que seja dentro do teu perfil. Exatamente. Se você coloca uma pessoa como você ou como eu para ser servidor público, a gente morre. Sim. A gente morre ali naquela função.
Agora, por exemplo, eu preciso de adrenalina. O meu Novidade. perfil precisa Uhum. de adrenalina. Eu gosto do risco. Uhum. Eu vou comprar uma mercadoria, eu não sei se vai dar bom ou não, mas é o Uhum. risco, entende? Uhum. Então, assim, o meu perfil é esse. E não tem problema nenhum se a pessoa, que nem você falou, a gente precisa do funcionário, Sim, né? Então, precisa dos cargos públicos e cada pessoa tem um perfil diferente. E para exatamente. empreender, exige um perfil específico. Sim, sim. Ela tem que ter as Tem que habilidades ter. e ainda desenvolver um pouco mais daquelas específicas para a área do empreendedorismo que ela está. Exatamente. E aí a pessoa tem que estar movida por um propósito. Então eu falo, propósito é algo que começa em mim e termina no outro. Por quê? Uhum. Porque utiliza aquilo que é natural em mim, faz parte da minha identidade, das minhas habilidades, mas serve para ajudar outras pessoas. Isso é o Exatamente. propósito. E a proposta é quando eu falo, aonde que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu vou. Mas a chance disso dar errado é muito alta. E se der certo, é muito pesada. Porque aí eu vou estar lá por causa do dinheiro, e aí tudo que eu tiver que fazer vai ser mais pesado toda vez que É. eu enfrentar um desafio novo, porque desafio tem em todo lugar, vai ser mais pesado de resolver. Isso vai gerar problemas emocionais, vai gerar problemas físicos, enfim, problemas de relacionamento. Por quê? Porque eu sou a pessoa certa no lugar errado. Então eu tenho que É. encontrar o meu lugar certo. E assim, você fala assim, Milene, você consegue trabalhar no que você não gosta ou no que você não ama tanto por dinheiro? Eu consigo trabalhar. Agora, você consegue, passar por adversidade, você consegue passar por provação, você consegue passar por quase falência e não desistir? Aí é só se você tiver um propósito. Exatamente. Porque daí senão você desiste. A primeira dificuldade você entrega os pontos. Por quê? Porque você não está em busca de se, de se dispor e de se desprender e de perder para futuramente, quem sabe, ganhar, porque você só está atrás do dinheiro. Se não te deu dinheiro agora, você parte pro próximo. Uhum. Não deu dinheiro agora, parte pro próximo. E a chance de dar errado de novo no próximo é alta. É. Então, quando a gente trabalha com propósito, não é que vai ser mais fácil, mas você vai encontrar um motivo maior para não desistir, Exatamente. Para buscar a para solução. buscar a solução. Não, Olha é que eu isso falo, aí. não tem plano B. É o É, plano A e o plano A vai ter que dar certo. vai ter que dar certo. Exatamente. Isso é um princípio da neurociência que o nosso cérebro ele trabalha na premissa de economizar energia. Então, se você tem o plano A e o plano B e o plano A não está dando certo, automaticamente o seu cérebro vai tender para o plano B. E se você só tem o plano A, o cérebro vai falar assim: não, vamos Se encontrar uma vira. solução. Se vira, nós vamos Uhum, ter que sair dessa. E exatamente. aí você vai. Aí você realmente engaja, realmente você vai encontrar soluções e vai ter o resultado. Então, ter essa visão clara, ter foco naquilo que quer, ter a convicção de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não é só uma questão emocional, é até uma questão física, porque isso do cérebro economizar energia e sempre escolher a opção que aparentemente é mais fácil, isso é físico. Então não tem como correr, isso é uma verdade absoluta. Sim, E ter em mente que precisa ter uma convicção clara daquilo que quer como plano A e único, e único. é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer. E nesse caminho também, Milene, fala assim pra gente, o que que você acredita que foram os princípios que você cumpre, que te trouxeram até aqui? Em relação a relacionamentos, em relação a negócios mesmo. Uhum. Olha, ninguém faz nada sozinho, né? E aí a gente tá falando, né, quem lidera governa. Eu acho que a gente precisa, quem empreende precisa entender sobre liderança. E liderar é formar líderes. Porque se eu só lidero e só eu me sobrecarrego. Se eu formo líderes, eu consigo escalar o Uhum, meu negócio, né? E aí, eu acho que formar uma boa equipe, uma equipe que esteja dentro
e alinhado com o seu propósito para trabalhar dentro da sua visão, formar líderes que também estejam ali, né, e fazer com que a equipe abrace o seu projeto. E aí, dentro disso, a gente entende que liderar, envolve compreender e entender a personalidade de cada pessoa como indivíduo, entender individualmente como cada um é motivado, né, Exatamente. Uhum. porque vai ter um funcionário que ele vai ganhar, os 2 funcionários bateram meta, os 2 vão ganhar a premiação. Esse daqui, ele vai receber a premiação e para ele basta, o negócio dele é o dinheiro. Esse daqui, se eu der a premiação para ele e não falar parabéns, para ele o dinheiro não valeu de nada, ele precisa do parabéns. Sim. Então assim, você conseguir, entender mesmo da sua equipe e trabalhar com ela. E aí eu falo não só equipe, mas num todo, todas as pessoas que te ajudam, os fornecedores. Hoje tem fornecedor que me trata como amiga, né. Então tudo é aliado, Sim. né, a gente tem que entender que a gente não faz nada sozinho. Então eu vejo algumas pessoas que estão um pouco mais acima ali, num tom mais de arrogância, prepotência, achando que por si só basta, e eu não acredito nisso, eu acredito que todo mundo precisa de todo mundo. Então a Exato. gente entender isso e criar essa rede de ajuda e apoio, inclusive, para os meus próprios colegas de trabalho dentro da minha área, né, eu converso com vários aqui de Campo Grande, a gente troca ideia, a gente se ajuda, troca figurinha. Por quê? Porque um dia eu posso precisar deles, Com eles certeza. podem precisar de mim. Então eu acho que ter esse entendimento abre muitas portas. Ter esse entendimento de que a gente precisa ter um bom relacionamento com tudo e com todos abre muitas portas. Liderança é influenciar pessoas. Liderança e É a influência pessoas. maior definição que É existe sobre verdade. liderança. E a gente cada um de nós só se torna um líder quando decide ajudar o outro a crescer. Exatamente o que você está falando. Uhum. Aí você consegue escalar, você consegue Sim. ter pessoas engajadas, motivadas, pessoas realmente que estão na mesma visão. Porque o teu liderado ele não pode ter essa percepção de que ele tá sendo sugado, ele tá sendo, Uhum. eh, passado para trás. Não, ele tem que ter a convicção de que ele tá ali crescendo junto com você, e Sim, tem que ser tem que assim. ser assim. Todo ser humano precisa se sentir valorizado. Sim, É uma necessidade básica nossa. Aí exatamente. cada um tem uma linguagem diferente de valorização. Isso. E isso que você falou é fantástico. Até deixo uma dica aqui, o livro As 5 Linguagens do Amor, Uhum. que todo líder precisa conhecer, porque quando você conhece as 5 linguagens do amor, ela funciona tanto para relacionamentos interpessoais quanto para relacionamento profissional. Você consegue acessar melhor as pessoas. Você se Uhum. conecta com ela na linguagem de valorização que ela entende. E para quem é líder também, né, entender um pouco sobre temperamentos é muito importante. Com certeza. Você consegue identificar se a pessoa é fleumática, se a pessoa é melancólica, se ela é colérica, se ela é sanguínea, explosiva. Então, cada pessoa vai ter um tratamento diferente. E na hora de você motivar cada uma dessas pessoas, é de forma diferente também. A estratégia é diferente. Eu falo que um bom líder é aquele que tem um relacionamento intencional. Ele não é uma pessoa falsa, ele é uma pessoa que age com intencionalidade para quê? Para conectar as pessoas e para acessar emocionalmente as pessoas. Somos seres emocionais. Porque a E gente como é que a precisa gente se conecta? desenvolver essas Sim, pessoas, né? se elas não confiarem, se elas não É, tiverem um vínculo emocional, não, esse desenvolvimento não vai não vai acontecer. Porque acontecer. você pode fazer o Vai melhor travar. treinamento do mundo, a melhor apresentação, mas aquilo não vai se tornar algo de ação, uma prática. E a Exatamente. pessoa pode até tentar, mas se ela não se conectou, no primeiro desafio ela trava. Aham. Ela fala: "Ai, como é que eu faço? Puxa, mas isso aqui eu não concordei, mas eu fiz porque a minha líder falou que eu teria que fazer, então eu vou perguntar para minha líder como que eu tenho que fazer". E pronto.
Agora, quando eu estou engajada, quando eu estou conectada com a minha liderança, quando eu estou acreditando, quando eu me sentir valorizada, pertencente àquele processo, vou falar assim, não, olha, encontrei um desafio, mas como que eu faço para resolver? Porque eu tenho que entregar um resultado para minha liderança. O Exatamente. posicionamento muda. Muda. Você E traz a isso, pessoa pro teu lado, né? sim, isso faz toda a diferença em qualquer segmento, em qualquer nível de relacionamento. E eu falo, liderança não acontece só entre chefia e subordinado, ou líder e liderado, acontece em todos os relacionamentos. E quem souber liderar, souber conectar pessoas para o bem, para o crescimento, para fazer com que a pessoa se sinta amada e valorizada, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai governar, essa pessoa vai ser bem-sucedida e essa pessoa terá riqueza. É verdade. Porque a riqueza é uma consequência. É uma Eu consequência. falo que é um dos aspectos da prosperidade. Riqueza é uma consequência. Aí eu falo, quando eu trabalho pensando em ajudar pessoas, dando o melhor do que eu tenho, o dinheiro vai vir como uma consequência. Agora, se eu trabalho pensando em ganhar o dinheiro, aí a escassez vai chegar, né? Não tem como eu me manter, porque aí, como você falou muito bem, no primeiro desafio eu vou recuar, Vou desistir. vou desistir, ou vou explodir, ou vou colocar tudo a perder com pessoas, com negócio, com investimentos. Exatamente. Então, o caminho de pensar, estou no lugar certo, vivendo um propósito, fazendo o melhor que eu posso pelas pessoas? Sim. Então, você está no caminho certo. É isso aí. Com certeza. Tem mais alguma coisa, assim, em relação a princípios que você acredita que são e foram fundamentais para você, que você pode compartilhar aqui com o nosso público? Você falou também sobre a questão de se manter sempre estudando, né? Sempre sim. buscando novos conhecimentos. Assim, além dessa questão de liderança, de trazer as pessoas do teu círculo social para estarem, né, engajadas junto com o teu propósito, buscar conhecimento o tempo todo. O que eu vejo? O mercado, ele está mudando constantemente. Então, o mesmo comércio de 10 anos atrás não funciona hoje. Se a pessoa ela não se renovar o tempo inteiro, ela fica para trás. Então, há 6 anos atrás, o que eu fazia que era novo, todo mundo já fez, já não é mais novidade. Então, assim, a gente tem que se reinventar o tempo todo. E aí é o que eu falo, né? A gente é aquilo que a gente consome. Exato. Então, eu vejo muita gente querendo avançar, querendo crescer, mas o que você se alimenta? É de Big Brother, nada contra, mas Big Brother, aí você só fica na internet consumindo coisas que não te acrescentam em nada, e aí quando você tem que ter uma inspiração, você não tem, porque a sua mente está ocupada com coisas que não, entende? Exatamente. Então, você buscar conhecimento, estar no meio de pessoas que te inspiram, seguir pessoas que te inspiram, porque às vezes eu já frequentei várias palestras, várias mentorias, vários eventos de empreendedorismo, aonde eu falo assim, não, eu já sei disso, já sei de tudo. Não, já, não, isso aí eu posso até subir lá em cima e falar. Mas a pessoa falou uma palavra falei, pronto, é isso. É isso que eu precisava. Valeu o evento todo. Exatamente. Tá entendendo? Então, não importa se você vai lá escutar 500 vezes a mesma coisa, esteja se alimentando de conteúdos que façam a sua mente pensar, que façam a sua mente expandir, que façam a sua Sempre vai cabeça ter algo a evoluir. ser aprendido. Sempre vai ter algo. E eu sempre penso também, eu preciso esvaziar a minha xícara. Porque se eu tiver com a xícara cheia, a minha mente vai estar fechada também. Exatamente. Todo conhecimento, ele vai ser E a renovado. gente é bombardeado o Sim. tempo todo de tudo, né? E aí chega uma hora que a gente trava também. E é por isso que eu falo, a gente, desse tempo atrás, até fui fazendo uma limpa aqui, ó, não, isso daqui não faz sentido para mim seguir, tira. Porque Eu também senão, faço isso. porque senão a gente fica ocupando Nosso que nem tempo. o nosso tempo, a nossa mente, que já não tá muito boa ultimamente, Tanta né? informação. Com tanta informação,
com coisas que não vão acrescentar. Com certeza. Então, acho que você estar atenta à evolução do mercado faz toda a diferença. Saber o que a gente tem consumido intelectualmente. Eu sempre pergunto isso para as pessoas: o que você tem consumido intelectualmente falando? Você é fruto daquilo que você consome. Que você consome. Então, E aí, seu quando você resultado tem uma adversidade, um problema, é aí que vai fazer, você vai, ou você resolve ou você arrega. Entendeu? É com que a sua mente tem que estar treinada a resolver conflitos. Exato. Sua mente tem que estar treinada assim, a receber uma nova inspiração, a fazer algo diferente. Porque nós estamos numa era onde as pessoas querem coisas novas o tempo inteiro. Então a gente tem que o tempo todo estar inovando. E é cansativo isso. É É cansativo. cansativo. Mas a gente tem que seguir a tendência do mercado. Para liderar, vai precisar inovar. Vai precisar inovar. Vai precisar encontrar o lugar no mundo e cuidar desse lugar que é seu. Exatamente. Eu vejo dessa forma também. A informação se renova muito rápido, as pessoas estão cada vez mais insaciáveis em relação à novidade, né? A querer coisas diferentes, coisas novas o tempo todo. E claro que a gente não tem como suprir tudo isso, mas dentro Uhum. daquilo que diz respeito ao nosso propósito, a gente A buscar gente não pode o ficar lá melhor. para trás, né? Sim, não pode, com certeza. Porque hoje eu converso já com alguns comerciantes antigos. E quando eu falo antigos, é aqueles que abrem a porta, Uhum. sentam e esperam o cliente chegar. É, Porque esse era o modelo antigamente, né? sim. Vamos pegar um ponto onde tem bastante movimento. Uhum, Eu abro, sento e atendo uhum. quando entrar. Hoje não, hoje se você não for tirar o teu cliente da casa dele para ir até o teu negócio, você não vende, você não sobrevive. Ninguém vai. Hoje nada se vende sozinho. Olha que visão. Nada se vende Sim. sozinho. Então, se eu for esperar o meu cliente precisar de uma roupa para ir na minha loja, eu não consigo pagar minhas contas. Eu tenho que fazer o meu cliente sentir o desejo de comprar aquela peça. Exato, Fazer ele querer aquilo que ele não precisa. exato. Consumir aquilo que ele não precisa. Essa é a Sim. grande realidade, né? Porque é isso que vai fazer com que ele tenha a prioridade de comprar. E Exatamente. compra é emocional. E aí, se Venda é eu não fizer emocional. isso, meu É. concorrente está Tá fazendo, fazendo. a outra pessoa está fazendo, e Uhum. ele tá indo lá, tá indo aqui, menos na minha. Sim, exato. Porque eu tô lá sentada esperando. Exatamente. Então, ser proativo. E buscar como é que vai se conectar com o público. Como é que vai se conectar com o público? E a internet é um caminho. Hoje eu falo que é o principal, ou talvez o único, assim, Mas pra... com certeza, de boa parte do público, sim. Sim. E é onde você consegue escalar, né? Uhum. Onde você consegue escalar. Por exemplo, quando eu abri a minha loja lá no Comper da Brilhante, eu fui fazer uma pesquisa de campo, quantas lojinhas ali vendiam. E aí eu fiquei sabendo ali da média e tal, eu falei, cara, se eu vender só isso aí, era melhor voltar a trabalhar no shopping, pensei comigo. Uhum. Então, o que eu entendi? Que ali o público ia conseguir me dar basicamente aquilo ali. Só que eu precisava fazer um resultado maior. Então, eu precisava alcançar além ali das fronteiras ali, né? E aí que a internet entra. Ela te tira de algo, de algo regional e te abre Pro mundo. pro mundo. Aí você escala. Aí quando eu vi, já tava vindo gente de todo lugar de Campo Grande comprar. Já tava gente querendo que eu enviasse por correio. Então, o que eu fiz? Eu saí de uma realidade onde estava limitada para expandir os meus horizontes, através da internet. E essa questão também dessa desenvoltura que você tem, você foi desenvolvendo essa habilidade ou isso sempre foi fácil para você? Se Então, comunicar através das redes sociais? Desde criança, eu sempre fui para frente. Uhum. Então, eu sempre gostava de cantar.
Tinha apresentação na escola, eu adorava ir lá em cima apresentar, coisa que um monte de gente não gostava, eu mesma sou gostava. tímida. Eu já gostava. Não podia ver o microfone. Com 15 anos eu fui para a igreja, já comecei a aprender a tocar teclado e cantava. Então eu sempre gostei muito. Então foi mais fácil para mim. Mas obviamente a gente tem que se adaptando e aprendendo, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa prática. Então a minha forma de comunicar seria: "Oi gente, tudo bem com vocês? A loja aberta hoje, tá? Até às 9 horas." Porque é a minha forma, eu sou prática. Aham. Só que eu falei assim: "Epa, calma, se eu falar assim vão achar que eu tô brava. Uhum. Então calma, Milene." Aí eu voltava lá e falava assim: "Vamos colocar um sorriso aqui, vamos falar Uhum. mais cantado, vamos." Então Uhum. a gente vai aprendendo, né. Mas hoje tem curso de oratória, né, tem bastante curso que pode ajudar as pessoas a se desenvolverem, porque a comunicação vende. Vende. Quando tem um sentido, eu tenho me desenvolvido nessa questão das redes sociais. Nos meus primeiros vídeos no meu Instagram, eu pareço um robô falando. A minha diretora Anne, que sempre falava, ela falava assim: "Mãe, ninguém quer ver um robô falando não. As pessoas querem ver gente falando". E eu: "Tá bom". Aí também às vezes eu ficava olhando para a imagem, não para a câmera, para ver se eu estava bem. Aí Aham. porque assim, a insegurança é Sim. tão grande, só que daí, às vezes, as pessoas perguntam para mim: "Ah, como que eu faço para destravar nas redes sociais?" Eu falo assim: "Olha, eu vou te dar a minha receita. Tira o foco de você e coloca o foco nas pessoas que você quer ajudar. Porque Uhum. aí você não vai se preocupar se você não ficou bem no ângulo, se você falou alguma coisa que você se confundiu, se de repente você, errou alguma coisa, você não vai se preocupar com isso, porque você vai ter oportunidade de corrigir. E o que você entrega de valor para as pessoas é muito maior do que essas coisas. E aí você vai gerar em você uma segurança, autoconfiança e você vai começar a se Vai desenvolver começar a se aos desenvolver. poucos. Em algum momento você vai ter que começar. E ninguém Exatamente. começa perfeito, Exato. né, e ninguém é perfeito, na verdade. Então, Sim. assim, comece, apenas comece. Nem que seja um pouquinho, né, eu sempre falo assim: alguém que é bastante tímido, comece dando bom dia, nem que você escreva o seu bom dia, assim, ó: "Bom dia, gente, passando para desejar, uma quarta-feira maravilhosa." Então você Ponto. sabe o que você vai falar. Vai lá Uhum. e fala só aquilo, tá bom. Pronto, já Sim, é um começo, né. sim. Mas vai se destravando. Eu tinha uma amiga que ela também abriu uma loja e ela tinha muita vergonha de se comunicar, porque ela falava um pouquinho errado o português, né, com plural com singular, e ela tinha receio das pessoas Julgarem. julgarem e tudo mais. Eu falei assim: "Não que você não tenha que corrigir o teu português, você tem que corrigir, você tem que melhorar, você tem que né, aprender tudo mais, mas faça mesmo assim." Sabe por quê? Porque se você não fizer, você não vai vender. Exato. A comunicação vende, e as pessoas se identificam com você pela forma com que você se comunica. É verdade. Isso traz proximidade, né. Tem gente que não me conhece, fala: "Oi, amiga", não sei o quê, mas nunca nem eu não sou amiga, nunca vi, Uhum. mas parece que eu sou amiga, porque elas se sentem próximas, Sim, por conta das redes sociais, por conta da comunicação. exatamente. E é caminhando que se constrói o caminho. Eu É, amo essa frase. exatamente. E que se eu não caminhar, não tem caminho. Então eu tenho feito isso também nas redes sociais. Vai errar? Vai, Sim. mas Quando eu olho os vídeos, mais antigos, eu falo: "Não, eu vou deixar isso aqui, porque eu preciso ver o quanto eu estou melhorando, evoluindo. evoluindo". E é assim mesmo, exatamente como você falou, que é como eu tenho me desenvolvido nas redes sociais, porque o que eu carrego de conteúdo, eu acho que eu posso ajudar muitas Sim, pessoas, e se eu não me comunicar nas redes sociais, esse conteúdo não vai chegar. Vai chegar para exatamente, algumas pessoas, mas poderia escalar, poderia chegar exatamente, para mais pessoas, e aí por conta de eu ficar olhando para mim, das minhas limitações, de acreditar que eu não posso, eu vou deixar de entregar. Não, exato. isso não pode acontecer. Então, Uhum. essa é uma dica que eu dou para você aí, você que tem conteúdo rico de valor aí guardado no seu coração, pensa que isso está deixando de contribuir na vida de outras pessoas. Então, tira o Exato, foco de você, coloca esse foco nas pessoas que você pode ajudar, e as habilidades você vai desenvolvendo conforme você vai fazendo.
o feito também é melhor do que o perfeito. Exato. Eu amo frases porque elas servem para programar a minha mente. É isso mesmo. Para eu falar todos os dias para mim o que eu preciso fazer, programando a minha mente e isso entrando no modo automático e eu fazendo o que tem que ser feito verdadeiramente, para não ficar só na teoria. Exato. Milene, muito obrigada, Obrigada a você, foi um por esse bate-papo bem momento. gostoso. Com certeza você trouxe muito conhecimento. Para mim, eu posso dizer que assim o que você falou aqui me despertou em várias coisas e eu já sabia que não seria diferente pelo que acompanho você nas redes sociais, pelos seus resultados. Eu sabia que você teria muito conteúdo de valor para entregar aqui para o nosso público. Sou muito grata, me sinto honrada de ter a sua presença aqui. Obrigada, E eu que trouxe um agradeço. presente pra Olha, você. Uma lembrança ai, que do nosso podcast. lindo. Ai, amei. Ó, É uma canequinha personalizada amei aqui do podcast. demais. Do outro lado, ela tem a logo A logo, né, do Quem Lidera Governa. do canal. Amei. E do outro lado, a sua caricatura, Amei demais, muito obrigada. para você ter uma lembrança. Obrigada. Para você, quando você estiver tomando seu cafezinho, seu chá, você lembrar do nosso canal aqui. Maravilha. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha história, porque eu sei que com certeza vai inspirar e ajudar outras pessoas. Com certeza. E eu quero agradecer também pela sua audiência, pedir mais uma vez que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta, comente, compartilhe esse conteúdo aqui maravilhoso da Milene, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. E até o nosso próximo episódio.